Olá, olá, meus queridos amores, amoras, sejam todos muito bem-vindos. Aqui estamos em mais uma live, na nossa sequência de lives aqui, né, do mês, e é uma grande honra para mim receber todos vocês aqui na nossa jornada de consciência, de expansão, de compreensão, de entendimento e de reconexão com o nosso próprio coração, com a nossa essência. E a cada convidado meu que vem aqui para as nossas lives, vem com essa mesma intenção de partilhar um pouco da sua energia, do seu amor, da sua sabedoria, das suas experiências, para apoiar cada um de vocês na sua jornada a construir a sua própria ponte, né? Da onde você está para onde você quer ir. Então sejam todos muito bem-vindos aqui. A gente já está quase no finalzinho do mês de outubro, mas ainda tem muita live pela frente e hoje recebendo aqui a minha amiga querida Betty Koch, já tinha aí um mês que não vinha porque estava, né, em tratamento. Então, Betty, querida, seja muito bem-vinda, viu? É uma grande alegria para mim te receber aqui mais uma vez nessas nossas jornadas de bons papos. Gratidão, meu amor. É sempre um prazer estar aqui com você, com seu público, com esse povo maravilhoso, esse contingente que forma essa egrégora de luz, que está todo mundo investindo em se conhecer, se auto-reconhecer nesse processo. Então, a gente sabe que a gente caminha juntos, né? Que não tem nada separado e que essa jornada é uma jornada, embora individual, interna, é uma jornada coletiva, né? Para Uhum. aqueles que se reúnem numa mesma egrégora. É isso, e tu sabe que é bem importante isso que tu acabou de trazer, né? Apesar de ser uma caminhada individual, os passos são individuais, mas a caminhada é coletiva. Isso é muito importante porque, nossa, eu aprendo tanto, tanto com os colegas, os amigos, né? Com as pessoas que acabam de um jeito ou de outro se aproximando da gente na jornada. E às vezes a pessoa fala uma coisa que nem é diretamente para mim, assim, ela tá contando da experiência dela, mas a experiência dela serve como referência para aquilo que eu tô vivendo e ela nem sabe que eu tô vivendo aquilo, Isso. mas aí, né, parece que tudo conspira de alguma forma para cada um tirar o melhor proveito desse apoio coletivo que a gente encontra nas egrégoras que a gente acompanha, que a gente, né, de alguma forma se conecta. Então, é muito isso que você falou mesmo, e eu vivo isso na pele, de verdade mesmo. E isso tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, né? Interessante ponto de vista, Sim. porque cada pessoa tem um ponto de vista. E quanto um ponto de vista de outra pessoa, né, que é a ideia dela, a, a construção que ela faz, a imagem que ela traz de alguma coisa que ela vivencia ou que ela observa, pode contribuir para a gente. Quando a gente se abre para estar num processo de expansão, né? Quando a gente Uhum. olha isso tudo sem julgamento. Outro dia eu estava observando que eu assisto shorts lá no YouTube de maquiagem e de corte de cabelo. Uhum. Gente, eu assisto às vezes umas coisas que não tem pé nem cabeça para mim. Por exemplo, como tratar cabelos longos ou como cachear os cabelos. Olha o tamanho do meu cabelo há mais de 30 anos, né? E aí eu fico observando e dizendo assim, eu sou tão eclética, né? Com tantas coisas que eu gosto de observar, né? Objetos para casa, decoração, arquitetura. E assim, é um manancial muito grande de informação que a gente recebe, né? E o quanto isso vai construindo para a gente uma base de conceitos, digamos assim, e de experiências para a vida, né? Uhum. O Uhum. quanto a gente, ao observar determinadas coisas diferentes do nosso cotidiano, nos levam para um espaço novo, para uma visão nova de outras coisas, né? Muito. O Uhum. quanto a gente não se cercear, né, de ouvir. A única coisa que eu não gosto muito de ouvir é sobre política nem noticiário. Mas
Outras coisas assim mais lúdicas, eu acho que Uhum, são de muita contribuição para mim, até porque eu sou uma pessoa lúdica, né? uhum, Eu uhum. gosto muito de arte, né? Tenho formação em artes plásticas e tal. Gosto de músicas, não sei o nome de nenhuma, mas gosto de escutar. Me identifico. Me Não me pergunte o identifico. cantor nem o nome da música que eu não sei, mas a música eu amo. Isso. E aí, eu moro aqui numa praia e os meus vizinhos, a grande maioria deles é veranista, né? Mas tem uma casa aqui de frente que aluga para festas, para eventos, né? E o final de semana passada teve umas pessoas que estiveram aí, eu não fui ver, né? Porque daqui eu não vejo, a menos que eu saia de casa. E estavam tocando umas músicas antigas, sabe? Na época da sofrência, da traição e não sei o quê. E aí eu me observei no meu ponto de vista, dizendo assim, mas você veja o que é que as pessoas escutam e estão mantrando isso, né? Porque é o tipo da coisa, a pessoa vai, bebe, 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 canta, canta, canta repetidamente aquelas músicas, aquilo tudo, aquela frequência. Mas no momento em que eu observei o que eu estava pensando a respeito daquilo, eu consegui dizer para mim que esse é apenas o meu ponto de vista. E como é o meu ponto de vista, os outros não precisam pensar igual a mim, agir igual a mim, né? Qual é o meu processo interno com relação a isso? É permitir que o outro viva da forma que ele está escolhendo viver. Seja com a música que for, né? Seja com os hábitos e costumes que forem. O meu papel é sair do julgamento de que isso é bom ou de que isso é ruim. E de que isso traz uma vibração assim ou assado. Então, cada vez mais, quando a gente consegue olhar para os nossos pontos de vista, é a gente sair do julgamento, né? E a gente ouvir o ponto de vista do outro pode ser também de muita contribuição para nós, que foi o que você trouxe, né? Então, assim, qual é o nosso papel enquanto pessoas que estão expandindo a consciência ao ouvirmos ou manifestarmos o nosso ponto de vista? É um espaço de neutralidade. Então, assim, tudo que eu trago, eu não quero que as pessoas olhem e digam, ah, é verdade. Ressoa com você, pode ser a sua verdade. Não ressoa com você, tá tudo bem também, né? Mas a mim cabe começar a olhar tudo de um espaço de neutralidade, aonde o outro tem o direito de ser e estar como ele quer, em todos os momentos. O outro tem direito a opinar, né? E a mim cabe não julgar, né? Porque ao mesmo tempo em que eu ligo o meu observador consciente, eu começo a ser um observador consciente, entende? É um outro papel, né? Uhum, Enquanto eu sou o meu observador consciente, eu estou observando a mim mesmo. uhum, Enquanto sim, consciência, eu sou a consciência que observo. Observo o quê? O que eu penso, o que eu falo, né? Como eu me comporto, o que eu sinto, quais são as minhas emoções, quais são as minhas sensações. Esse é o meu observador. Eu estou me auto-observando o tempo inteiro e ali fazendo todo esse meu processo de transmutação em direção ao meu ponto de vista do que é transmutação, em direção ao meu ponto de vista do que é ascensão, o meu ponto de vista do que é expansão de consciência. Um sim. outro processo é o processo de eu me tornar observador de tudo, né? Tudo que está acontecendo, tudo que está se manifestando nessa realidade. E eu, enquanto observadora, observo sem emissão de juízo de valor, nem que está bom, nem que está ruim, nem que está certo, nem que está errado. Então, a gente olhar para tudo desse ponto de vista, para mim, né, aqui é o meu ponto de vista, Uhum, uhum. a gente está expandindo a nossa consciência. Sabe que hoje de manhã eu estava tratando uma cliente aqui que eu tô entregando mentoria para mulheres empresárias.
E dentro da minha perspectiva, do meu ponto de vista, né, esse trabalho que eu estou entregando, ele vem no sentido de criar uma mentalidade para essas mulheres empresárias de equilíbrio da sua Sim. energia masculina e feminina, para que ela manifeste essa energia no seu negócio com uma visão de nova era, né? Com uma visão mais consciente, com uma visão mais Isso. expandida. E daí eu estava atendendo uma cliente hoje de manhã e ela trouxe exatamente um contexto que ela estava vivendo, e aí nós acabamos falando de uma outra forma, mas falando sobre isso que tu acabou de dizer. A gente conversou um pouco sobre aceitar a posição do outro, a opinião do outro, a fala do outro e concordar. São coisas diferentes. Isso. Aceitar o outro com tudo que ele é, com a consciência que ele tem, da maneira que ele é uma coisa. Concordar com o que a pessoa está falando é outra coisa diferente. A gente não precisa concordar, mas aceitar implica em não julgar, né? O indivíduo é como ele é. Isso. E eu vejo, assim, eu percebo que as pessoas confundem muito ainda, né? O conceito ou a ideia de aceitação e de concordância. E aí acaba entrando em conflito, né? Acaba entrando na resistência com o meio em sua volta, né? Com certeza. Quando a gente deixa de defender o nosso ponto de vista, né, aí a gente sai do papel de concordar ou discordar. Eu tenho foi um momento assim muito marcante na minha vida. Eu estava começando esse processo mais consciente de expansão de consciência, né? Eu ainda estava lá em Portugal e eu estava com uma pessoa, né, que é um amigo, e de repente a conversa foi para escolhas. Essa pessoa disse assim: Ora, porque agora a palavra que está na moda é escolha. Todo mundo acha que tem escolha. Mas escolha não existe. As coisas são do jeito que são. E aí eu já acreditava em escolha. E aí eu comecei a conversar com essa pessoa e dizendo: não, mas sempre tem uma escolha, até não escolher é uma escolha. E a pessoa rebatia. E aquilo foi ficando acalorado. Uhum. E de repente eu me dei conta que eu estava defendendo meu ponto de vista e que eu queria que a pessoa concordasse comigo. Sim, Entende? sim. Naquele momento foi que eu liguei o meu observador. E quando eu liguei o meu observador, eu tive consciência do que eu estava falando, do que eu estava manifestando ali, né? Aí eu saí do embate. Porque não ia ter fim, Sim. porque eram pontos de vista opostos, Uhum. todos dois defendendo o seu ponto de vista como sendo um único e verdadeiro. E na perspectiva de cada um estava certo, né? Justamente, justamente, essa é a grande questão, né? Então eu saí do embate, eu saí do meu posicionamento, né? Me calei e apenas ouvi o outro. Uhum. Quando eu me calei e ouvi o outro, eu entendi que do ponto de vista dele, né, o que ele estava colocando, para ele fazia sentido. Enquanto para mim não fazia, mas para ele fazia. Então eu aceitei que ele se manifestasse, né? Ouvi sair da defensiva. E aí, aquilo que poderia ser uma discussão sem fim acabou ali. Uhum. No Sim. momento que eu permiti que o outro se expressasse, né? E eu não precisei mais defender o meu ponto de vista, porque no final das contas é só o meu ponto de vista. Uhum. Ele não tinha que concordar comigo, mas eu Sim. também não tinha que concordar com ele, né? Uhum. Uhum. Mas eu fui para um estado de neutralidade, onde ele podia manifestar a opinião dele, né? E eu podia ouvir a opinião dele. Então foi muito interessante. Isso ficou para mim assim muito marcado. Imagino. Uma Eu outra imagino. situação que eu passei foi na qual é, eu já estava voltando para o Brasil e eu passei um mês na casa do meu ex-marido, né? Eu e meus filhos e tal. E teve uma situação tal que
A gente se desgastou um pouco. Um mês é muito tempo para ficar na casa de outra pessoa, né? Sim. E aí, mas eu precisava resolver as coisas, né? Para poder voltar para o Brasil com tudo resolvido lá. Uhum, E aí, houve uma situação tal que ele se chateou. E aí, ele entrou no quarto que eu estava, né? A porta estava aberta, ele entrou e ele começou a falar, 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 falar. Aí eu tive uma primeira frase para me defender. Quando eu falei essa primeira frase, a consciência ativou e eu disse só escuta. E aí eu parei e escutei. E uhum, quando eu escutei, eu entendi o ponto de vista dele. E dentro do ponto de vista dele, ele tinha uma certa razão. uhum, Então, a discussão não aconteceu. Por quê? Porque eu me coloquei mais uma vez no papel de permitir que o outro se expressasse sem que eu contestasse e que eu não precisava me defender, né? Então, ali as coisas começaram a transcorrer de uma outra forma, porque era uma outra forma de comportamento que eu estava exercendo e que, consequentemente, atuou na forma de comportamento dele. Porque quando a gente baixa as nossas defesas, quando a gente baixa os muros e a gente depõe as armas, o outro para de atacar. É, ele não tem o que atacar, né? Quando você se desarma, sai Isso, da guerra, a outra parte vai atacar o quê? Ou quem, né? justamente. Se não tem resistência, não Uhum. tem luta, não tem guerra. Por que que o mundo vive em luta e guerra? Né? Pela disputa, cada um acha que está certo, né? Que seu ponto de vista é o correto. E aí ficam uns se metendo nas histórias do outro, nas nações do outro, e querendo provar por A mais B de que tem razão, e vão para a guerra, né? Vão para situações extremistas, porque na verdade ninguém está ouvindo ninguém, ninguém está permitindo que o outro tenha suas próprias opiniões e seus próprios pontos de vista. Eu aprendi no Axis, essa frase que eu coloquei hoje como o título da live, né? Foi uma frase que eu aprendi no Axis e que eu exercitei durante muito tempo, que é interessante ponto de vista, né? Quando a gente ouve o outro e a gente não tem similaridade com aquele pensamento, né? A gente pode simplesmente dizer interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista é que você tem esse ponto de vista, né? E aí a gente se desarma porque a gente não tem mais o que lutar. E eu acho muito interessante. E na vida, toda situação que acontece, se a gente ouvir as várias partes envolvidas, cada um conta a história de uma forma. É, isso. Uhum, Por que cada um conta a história de uma forma? Porque cada um vive aquela história de acordo com as suas referências, com as suas uhum. experiências, com as suas vivências, Sim. né? E aí diz assim: ah, filho do mesmo pai e da mesma mãe, criado igual. Não existe isso, Ah, né? Somos seres individuais, fazemos parte de uma unidade, sim, mas estamos vivendo aqui essa experiência de individualidade, né? E como experiência individual, a gente traz toda uma bagagem, né? A qual a gente está acostumada e a gente reage de acordo com isso. Quando é que a gente sai dessa reação? Quando a gente passa a agir conscientemente. E uma das ações conscientes é a não resistência ao direito do outro se manifestar livremente. a não reação, né? A não Reagir. reação, justamente, justamente. Aos poucos eu fui baixando as minhas barreiras na vida, né, diante de diversas pessoas. E hoje eu percebo que em alguns momentos eu ainda retruco, né? Só que hoje, quando eu retruco, me chega na mesma hora, sabe? A consciência daquele movimento. Uhum, E aí eu posso imediatamente deixar de retrucar, né?
deixar de ir para o embate, porque na minha carreira, né, que eu fiz durante 38 anos, era muito controle, né? E eu era coordenadora de coordenadorias centrais, onde a gente lidava com 40 e tantas unidades orçamentárias. Então, sempre fui da área de controle, de auditoria, de orçamento, de contabilidade. Então, isso trouxe para mim uma bagagem, né, justamente de definir pontos de vista, né, Uhum. e de defendê-los enquanto profissional de uma área especializada, né? Então, eu precisei desconstruir isso tudo na minha vida privada e até hoje eu ainda estou nesse processo de desconstrução, né? De poder olhar para o outro e dizer assim, ok, é o seu direito pensar dessa forma. E quando uma pessoa conta uma história diferente, mesmo que tenha estado na mesma situação que eu, a história é completamente diferente. Ok, tá tudo certo. Foi daquela forma que a pessoa percebeu. Isso também ficou muito claro para mim um dia eu conversando com a minha irmã. Eu só tenho uma irmã. E aí a gente estava falando sobre os nossos pais. A visão dela do meu pai é completamente diferente da minha visão do meu pai. A visão dela da minha mãe é completamente diferente da minha visão da minha mãe. Entende? Uhum. Embora convirjam em alguns pontos, né? A forma como ela vê cada um deles é diferente da forma como eu vejo cada um deles. É a única dela e a única sua, né? As formas de Isso. ver. Assim como a minha mãe devia ter uma visão diferente do meu pai, de nós duas, né? Uhum. Uhum. Então, assim, certo. Será que a visão que eu tenho da minha mãe e do meu pai é a certa e a da minha irmã é errada? Ou a dela é a certa e a minha é errada? São apenas diferentes pelas experiências e vivências de cada um, né? Então, a gente vê situações de divórcio, por exemplo, né? Aquele que quis sair da relação vê como uma libertação, um recomeço, né? Aquele que não quer sair, muitas vezes vê como fracasso, vê como Uhum. vergonha, né? Vê como frustração. E os filhos? O que é que os filhos veem, né? Confusão, medo, mas algumas vezes veem como alívio. Uhum. Outro dia eu estava ouvindo um desses shorts, né? Que não tem nada a ver com essa nossa linha de raciocínio e Sim. pensamento, na verdade tem tudo a ver. Eu gosto muito de ouvir sobre psicanálise, sobre psicologia, né, sobre neurociência, é, neuroespiritualidade, então eu gosto muito de ouvir muitas coisas sobre isso. Mas não foi sobre isso, foi um ator falando sobre uma separação que ele teve de uma atriz no momento em que ele trouxe a público, né, que eles não se separaram amigavelmente, né, que eles tiveram alguns processos internos que não exploraram, né, não divulgaram, mas que não foi tão ameno quanto as pessoas pensavam. E Uhum. que um psicólogo disse a ele: se você não se der bem com a mãe do seu filho, o seu filho vai entender que ele não foi um ato de amor, que ele não foi gerado no amor. Uhum. Gente, aquilo deu um insight assim, sabe? E diz assim: olha só que interessante, né? Quantos pais, no momento de divórcio, utilizam os filhos contra o parceiro, Uhum. né? E esses filhos, eles estão sendo criados de forma a se acharem um entrave na relação, né? É o Eles não sabem problema, né? porque Acabam se considerando o problema da separação dos pais, a culpa, né? Carregando a culpa pela separação dos pais. os pais estão errados, cada um tem um ponto de vista diferente. Uhum. Por isso chegaram a separar, né? Sim, Porque os pontos de vista muitas vezes são tão divergentes, né, que não dá para conviver, né? sim. E os Ou, filhos ficam no meio não, dessa quebra de braço, foi né, como um digamos joguete assim. ali para lá e para cá, né?
Ô, É, Beth, tu tá trazendo, assim, perspectivas da vida, né? Do sim. cotidiano, do dia a dia e tal, para a gente olhar para esse aspecto do ponto de vista de cada um. E daí eu quero te provocar a trazer o teu olhar, o teu ponto de vista, para um universo que você acabou de falar, que você passou 30 anos, né, trabalhando aí numa organização, no corporativo e tal. E a gente sabe que para nós irmos para uma nova terra, de uma nova consciência efetiva, as organizações, de modo geral, também precisam mudar. As organizações, né? As estruturas organizacionais. E aí a gente tem aí uns trabalhadores da luz, né, trabalhando nesses lugares, nessas empresas e sofrendo com essa diferença gritante de consciência, porque, né, a Uhum. realidade 3D tá realmente muito distante, né, hoje, da consciência que a gente está buscando ter e cada vez mais explorar. Então, na tua visão, como é que esses nossos irmãos, digamos assim, de jornada e de caminhada, né, que estão nessas empresas, nessas organizações, como é que eles podem lidar de forma mais leve com toda essa pressão que ainda tem, toda essa, né, a falta de consciência mesmo e competição e muitas vezes falta de ética, muitas vezes falta de uma conduta, de uma postura, né? E eu quero trazer esse olhar, quero te provocar esse olhar, mas com um outro aspecto também, que é o seguinte: se essas pessoas que estão um pouquinho mais conscientes, se elas saem de dentro dessas organizações, vai demorar muito mais para a coisa acontecer e transformar e tudo mais, né? Então é uma decisão desafiante até, né? Eu fico aqui lidando com toda essa dor, com toda essa dificuldade, com toda essa resistência, ou eu saio e vou tocar minha vida de outra forma, mas eu sei que daí vai demorar mais para aquele lugar, para aquela organização, para aquela entidade entrar num processo de transformação. Então, qual é o teu interessante ponto de vista sobre esse cenário que eu estou trazendo aí? Na época que eu trabalhava na prefeitura, tinha sempre essa questão, geralmente vinha à tona, que era assim: as instituições precisam mudar, os órgãos precisam mudar, tudo precisa mudar, a estrutura precisa mudar. O meu interessante ponto de vista com relação a isso é que as estruturas não mudam, quem muda é o ser humano. E o Uhum. ser humano que cria, mantém e transforma as estruturas é que se transforma para que isso possa acontecer. Não existe uma instituição criada para o ser que seja perfeita. Não existe. Porque ela sempre vai estar embasada, né, por aqueles que a criaram, pelas ideias, ideais daqueles que a criaram, né? Nós nos transformando é que modificamos os espaços em que estamos. Agora, cabe a nós saber quando estamos sendo contribuição e quando deixamos de ser. Nós estamos exatamente onde devemos estar, porque foi aquilo que a gente criou para estar, né? Ah, eu estou num lugar muito desafiador, ok, você criou esse desafio na sua vida. Então você não quer mais esse desafio? Mude a sua crença, mude o seu ponto de vista com relação a isso, né? Algumas pessoas vão precisar sair daquele local, né? Outras podem permanecer e ser de grande contribuição, porque existem ciclos na nossa vida que se fecham. E quando ele é fechado, a gente precisa ter a coragem de deixá-lo se fechar e abrir um novo. A grande questão é quando muitas pessoas saem dessas instituições, e aqui também cabe a casamento, né, família, etc., onde tem toda uma estrutura financeira, né? Uhum. É uma coisa que pega muito forte.
né? Então, muitas pessoas permanecem num casamento porque não tem como se sustentar financeiramente. Muitas pessoas permanecem no emprego com medo de não terem como se sustentar fora deles ou de não encontrar outro emprego que pague tanto quanto, né? Então, essas escolhas, elas são individuais, elas são intransferíveis, né? Mas o que é muito importante, primeiro eu tenho que ter o meu observador ligado, né? Depois eu tenho que estar atenta a todas essas crenças e desvencilhar-me desses medos para chegar num espaço de coragem e dar o passo necessário para galgar uma outra plataforma. Não é uma plataforma financeira, é uma plataforma consciencial, onde eu sei que eu me sustento enquanto ser para dar este passo. Vai oscilar? Vai sim, né? Porque ninguém dá um passo tão importante na vida quanto deixar um trabalho, ou deixar um casamento, ou não deixá-lo, né, conscientemente, sem que em alguns momentos escorregue, né, e vá para o medo, né? Mas assim, o que você está verdadeiramente escolhendo para a sua vida? Vou voltar aqui para minha vida profissional. Eu estava aos 55 anos, 38 anos de carreira, porque eu comecei a trabalhar aos 17, já tinha pago o pedágio, eu já podia me aposentar, porque eu já tinha idade, eu já tinha cumprido o tempo de serviço. Só que tinha um, digamos, entrave, né, que seria perda financeira, né? Perda de um prêmio lá, que era o maior prêmio que a gente tinha, porque a legislação, embora de fato a gente já estivesse recebendo há 10 anos, na legislação constava que era apenas 2 anos. Então, sair ou não sair, né, da instituição com essa perda financeira. Eu sabia que poderia entrar com um processo, porque eu ganhava, porque a Constituição estava me dando todo o embasamento legal para eu levar o processo, porque tem muita coisa aí por trás, eu não vou entrar nos detalhes técnicos, né? Legais. Mas, enfim, eu podia permanecer, né, no momento em que eu estava profundamente insatisfeita com aquele processo que estava acontecendo ali, onde eu estava vendo coisas que não não condiziam comigo, né? Ou sair, né, com essa dita perda financeira. Então, o que foi que aconteceu na minha vida? Eu criei um câncer para que eu tivesse a coragem de sair, né? Quando foi que eu tive clareza sobre isso? Foi quando eu pensei: este câncer me dá o direito de levar a integralidade, entendeu? Aí eu disse: uau, o que eu criei para eu tomar consciência que eu estava muito infeliz ali, entende? Sim. Ali eu tomei minha decisão, né? Eu fiz a minha escolha. Eu escolho viver e ser feliz e não permanecer nesse estado que me leva a criar uma coisa dessa, uma doença, né? Para que eu busque uma forma, né, de levar essa questão financeira. Eu tive esse câncer em 2013, em junho eu fiz a cirurgia, em setembro do ano seguinte eu me aposentei. Aí eu já tinha gozei todas as licenças, né? Fiz uma outra cirurgia depois, aí tive o tempo de afastamento, depois tive férias, depois tive as licenças prêmios todas não gozadas. Em setembro de 2014 eu me aposentei. Sem esse benefício integral, entrei com um processo Uhum. e fui viver minha vida. Gente, eu vou ser sincera aqui, do meu coração. Nunca me arrependi.
porque o que eu vivi nesses 11 anos, eu não teria vivido se eu estivesse lá, Uhum. Sim. né? O que eu construí, o que eu experienciei, o que eu experimentei, não tem preço. O dinheiro não paga. Aí você diz assim, sim, o seu processo. Está correndo há 11 anos na justiça, já ganhei em todas as instâncias e eles não me pagaram ainda, né? Então, assim, ok, me falta alguma coisa? Não. Porque o que eu vivo e o que eu vivi durante esses 11 anos, dinheiro nenhum no mundo paga, Uhum. entendeu? Sim. Aí eu vejo outros colegas que ficaram por conta do dinheiro. Tem uma colega que infartou, teve que botar 3 pontes de safena, Olha só. né? Outros tiveram problemas seríssimos de saúde. Então, assim, aonde a gente está colocando a nossa energia e as nossas prioridades, né? Uhum. Então, voltando ao fato que você falou dessas pessoas que estão na instituição, elas precisam primeiramente estar conscientes das suas situações e das suas crenças, né? Se ela acha que ela não vai sobreviver fora daquela empresa, não tem como ela sair, porque ela vai simplesmente reafirmar a crença dela de que Sim. não vai sobreviver, né? Sim. Uhum. Mesma coisa se aplica a casamento, família e outras tantas situações. Mas se você está consciente, né, de que você tem outras possibilidades, porque o universo é de infinitas possibilidades, e isso está firme para você, né, dê o passo e saia. Ou comece a transformar ali dentro, aquele pequeno espaço que você está, no setor que você está, mudar suas interrelações com as pessoas mais próximas. Porque se nós chegamos sorrindo, dando bom dia, cumprimentando as pessoas, elas podem estar num dia péssimo. E a gente é aquela pessoa, né, que deu o afago que ela precisava para que o dia dela melhorasse. Isso também é ser trabalhador da luz. É o marido ou a esposa chegar em casa num dia transtornado depois de tantas questões e simplesmente ouvi-lo, ou acatá-lo, ou acarinhá-lo, né? Acolhendo aquela dificuldade que aquela pessoa passou, porque a gente não tem que chegar em casa todo dia sorrindo, né? Para mim existem algumas, é, como é que eu posso dizer, meu Deus? Me faltou a palavra. Algumas crenças dos trabalhadores da luz que é assim, ah, eu despertei, eu expandi minha consciência, eu tenho que estar bem o tempo inteiro. Não é verdade, né? Não Não é é real. verdade. Não é verdade. Então, assim, eu estou indo para um espaço de falsidade, né? Eu enganando a mim mesma. Ah, eu tenho que estar alegre o tempo inteiro, eu não posso sentir tristeza porque eu expandi. Mentira, mentira. A gente está na Terra, a gente está na 3D, a gente viveu esses séculos todos aí, esses milênios todos, nessa carga, dessa densidade, dessas crenças, desses padrões repetitivos. A gente ainda tem muita coisa dentro da gente para a gente soltar e curar. Sim, Assim, ah, hoje eu tô triste, tá bom, tô triste. Ah, hoje eu tô com enxaqueca, tá bom, tô com enxaqueca, qual o problema? Né? sim, sim. Então, criei isso para mim, tá? Descobre qual é lá a causa, como eu estava te falando no início, né? Descobre a causa, tá? Você descobriu a causa, você quer soltar ou você não quer? Ele ainda tem serventia para você ou não tem, né? Qual é a serventia Exato. disso, né? Então, qual é a vantagem? É você soltar ou você ainda se manter nesse padrão porque ainda tem serventia para você? São Exato. escolhas, né? São escolhas. Então, assim, tudo que acontece comigo, eu posso me auto-observar. E a partir da minha consciência, eu escolher de infinitas formas. Então não existe um padrão certo nem um padrão errado. Ah, mas fulano está infeliz no seu trabalho e continuou lá. Ele sabe da vida dele. Ele sabe das escolhas que ele está fazendo, né? E ele é Sim. totalmente responsável por isso, né?
Então, fulano largou o marido. Sim, quem sabe o que passou no casamento é fulano. Não são eles, Ninguém né? pode dar pitaco, né? O ponto de vista é da pessoa. Então, assim, um vai estar muito feliz, o outro vai estar triste, sim. Hum, Tu vê essa fala que tu trouxe aí, só voltando um pouquinho sobre a questão do ambiente de trabalho, né? Da pessoa estar consciente de se ela tem um papel ali dentro e o que ela tem a fazer ali, ou se ela escolhe sair, né? Hoje de manhã, uma querida aqui que também comprou o livro, assim como você, né? Olha que interessante. Assim, para provar que o que tu tá falando é perfeito. Olha o que ela colocou aqui. Ontem chegou uma profissional nova aqui no hospital, ela trabalha no hospital. Logo que a vi, percebi um peso imenso no seu olhar e uma nuvem densa sobre sua cabeça. Quando tive a oportunidade, conversei com ela e perguntei o que estava sentindo. E aí ela relatou uma série de questões de depressão, tarará, problemas com os colegas de trabalho, com os filhos, enfim. E daí ela conta: fiz o exercício de presença com ela, que é um exercício que tem no livro. Fiz o exercício de presença com ela e pouco tempo depois ela já estava sorrindo e dizendo palavras de ânimo e coragem. E eu não fiz mais nada além do que ouvir a pessoa e do que tá no livro como exercício, né? E daí então, eu quis trazer aqui porque foi muito sincrônico, né? Essa menina mandou hoje de manhã para mim, e é muito esse lugar de consciência daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente sabe que pode fazer, que sabe que pode transformar, e acolher e aceitar o outro do jeito que ele é, no espaço dele, na verdade dele, porque o que hum, ele está vivendo, a gente não tem domínio, não tem controle, não sabe, não viu, não conhece, enfim. Mas não precisamos nos colocar de forma apática, né, diante do outro. A gente pode ser sensível, acolhedor, amoroso e sempre com essa perspectiva de até onde vai o meu espaço e até onde vai o espaço do outro, né? com certeza, com certeza. É, a vida, ela nos mostra tudo, absolutamente tudo. E é a partir do observador consciente que a gente lê a nossa vida, né? O que é que ele está nos mostrando? Como é que eu estou reagindo a cada situação? O que é que eu estou mantrando na minha vida todos os dias? A queixa, a lamentação, a Uhum, vitimização, o julgamento, né? O que é que eu estou mantrando? O que é que eu estou tornando comum na minha vida? Né? A dor e o sofrimento. Então, assim, eu escolho sair desse ponto e ir para um outro ponto. Ninguém caminha sem dar passos. uhum, A questão, muitas vezes, é que a pessoa quer sair de uma de um total estado de repouso de muito tempo, onde os músculos não estão condicionados, e fazer uma maratona de 20 quilômetros no primeiro dia. Então todo mundo diz assim: eu despertei. E aí, nesse despertar, quer que tudo se resolva no mesmo momento, todas as minhas crenças se vão e eu passe a agir e me comportar de forma diferente, sem fazer o processo. uhum, O que é que um maratonista faz? O que é que um corredor profissional faz? Ele se condiciona, ele vai correr uma vez, duas vezes no ano. Ele passa o ano inteiro fazendo o trabalho de preparação, de A, condicionamento físico, a tarefinha de casa, né? a tarefinha de casa. Tem pessoas que correm 5, 6 horas por dia para se preparar para uma maratona. Eu tenho um colega que ele decidiu fazer o caminho de Santiago, ele e a esposa. Ele se preparou um ano inteiro para fazer o caminho de Santiago. E ele estudou o que ele precisava fazer para se manter saudável
fisicamente, emocionalmente e psicologicamente para chegar lá bem. Então, ele se preparou e fez o que ele se propôs a fazer. Uhum. Então ele tinha hora para parar, de quanto em quanto tempo ele parava, ele alongava, né? Ele fazia todos os exercícios antes de começar a caminhada. Ele sabia quantas horas de sono ele ia dormir por dia, quanto tempo ele podia caminhar, qual a distância que ele percorria naquele tempo, né? Então ele se preparou para isso. Aí a gente quer, de uma hora para outra, deixar de oscilar e ir direto para 6D, 10D, sei lá qual a dimensão que a pessoa está pensando que Quantos vai. D em cima, né? É isso. Então, assim, vamos ter consciência Sim. do nosso processo, porque é um processo. Ninguém passa a vida inteira, né, vivendo uma tridimensionalidade e sai dela de uma vez. Eu Uhum. até acredito, aqui é o meu interessante ponto de vista, Sim. de que nós já viemos nos preparando há algumas encarnações. Ah, eu também acredito nisso. Eu- Não é da agora, Senão, não. senão não dava conta nessa daqui, não, amiga. Isso. Porque quando dizem assim, quando foi que você despertou? Eu digo assim, eu tive alguns momentos nos quais eu tive um salto quântico ou uma percepção de que estava no processo. Mas quando eu olho a minha jornada, eu vejo que o tempo inteiro eu estava despertando para pequenas coisas. Uhum. Entende? Perfeito. Uhum. Então, assim, eu já vim numa família propícia para que eu despertasse determinadas qualidades minhas, determinadas habilidades minhas, né? Então, eu fui me burilando, me burilando, me burilando, até aquele momento que foi um momento que foi assim, pã, sabe? Aqui teve uma virada de chave, Uhum. né? Uhum. Mas foi um processo. Então, se eu vim dessa forma, né? Eu já vinha antes trabalhando isso. E aí eu tenho uma história do meu nascimento que é bem interessante, que durante algum tempo, né, eu fiquei pensando sobre isso, que assim, o meu parto foi um parto dificílimo, né? A minha mãe, primeiro, já estava casada há alguns anos, teve um aborto natural antes de mim, depois ela ficou 3 meses sem arrastar uma cadeira, sem subir um degrau, ela ficou de cama, repouso absoluto, pelo que ela me conta. Então, ela bordou todo o meu enxoval, né? Enquanto estava de repouso absoluto. E depois ela ficou de repouso relativo nos outros 6 meses. Quando chegou a hora de eu nascer, eu não nascia. Não queria Ela fez 9 meses de gestação, segundo ela, no dia 2 de abril. Eu nasci no dia 23 de abril. Ou seja, eu nasci quase de 10 meses. Imagina, 66 anos atrás, os partos não eram como são hoje. Já se fazia cesariana, mas não era a coisa mais normal e mais comum do mundo. Uhum. Ela ficou internada 3 dias com soro de indução e eu não nascia. Então, quando eu comecei a perder os sinais vitais, o médico fez uma cesariana de urgência. E aí eu nasci com a respiração comprometida, né? A pele, né? Então ela me disse que durante 3 meses ela me dava banho de água pura, não podia passar nada na pele, né? E que quando eu saí, eu tive que ir para aqueles respiradores e tal, porque eu já tinha engolido muita, muita secreção. E aí, nas minhas reflexões, e diz assim: você veja, né? Um ser chegando ao planeta com essa resistência toda em nascer, né? Então, durante a gestação, o parto, né, os primeiros momentos de vida. Então Todo o processo, né? Todo o eu processo. tive, eu tive alergia vim com problemas de garganta, né, febres muito altas e alergia a antibióticos, a alguns antibióticos. Então minha mãe disse que pensava que eu ia morrer diversas vezes porque dava medicação e eu tinha reação alérgica àquela medicação e tinha que entrar com outras e tal e tal. Eu disse, tá, eu trouxe isso tudo por quê? Porque eu estava com esse medo, né? Eu estava com medo de encarnar, né? Do que eu ia encontrar aqui, do que eu ia viver, do que eu ia experienciar. Medo, né?
se eu conseguiria dar conta do propósito para o qual eu vim ao planeta, Sim, né? Então, a gente traz essas coisas, não é no berço, é antes do berço. sim. É antes do berço, né? E todos os desafios que a gente pontuou que iria viver, né? Então, eu tive momentos da minha vida muito desafiadores, né? Que eu passei, mas eu passei, né? E então, por isso que eu digo assim que a gente vem num processo de evolução constante, se a gente pode chamar de evolução, né? E de despertar constante. E não Uhum, é numa única vida que a gente traz isso. claro. E hoje a gente tem isso muito claro e muito presente quando a gente vê essas crianças, cristais, arco-íris, etc., que já chegam com essa bagagem incrível, né? De onde Muito, trouxeram isso? Né? muito. Elas já chegam falando sobre preservação do ambiente, falando sobre é, animais, falando sobre comida, falando sobre. Alguns lembram até de vidas passadas. Passadas, exato. Uhum, Outros trazem talentos inatos. uhum, Crianças com 1 ano e meio tocando instrumentos, como se fossem adultos que tivessem experienciado aquilo a vida inteira. uhum. Crianças montando instituições sociais, né? Sim, Angariando fundos para a fome no mundo, para a falta d'água no planeta. Então, assim, de onde exatamente. essas crianças trouxeram isso? Uhum. Será que foi no momento que elas nasceram? Né? Armazenando tudo isso, acessando tudo isso, para agora trazer e manifestar nesse planeta. Sim, Então, é muito isso né? mesmo. Também é um interessante ponto de vista meu. Muitas pessoas podem ter outro ponto de vista. Tá tudo certo também. Interessante quando a gente chegou no Egito, o ano passado, porque agora me veio isso, né? Nós tivemos um guia que falava português, mas ele era egípcio. E há uma corrente que as pirâmides foram erguidas pelos extraterrestres, né? Por seres de outras dimensões, etc, etc. E ele era completamente contra isso. Então, ele já começou dizendo assim para a gente, primeiro dia a gente foi ver as pirâmides, né? E ele dizia assim: isso aqui não foi criado por extraterrestre, como muita gente diz. Isso aqui foi feito tudo pelos meus ancestrais. E eu estava com o grupo da médica, né? E então Eu imagino vocês ouvindo isso. a gente só, aham, Tipo, para que deixamos isso ele precisa, né? simplesmente se manifestar, né? Sim, sim. E Ele tá está tudo bem. errado, ele está defendendo a cultura dele, o povo dele e tal, e esse ponto de vista. E a gente também não entrou em conflito, porque a gente não tinha que defender nenhum ponto de vista, Uhum, né? uhum. Nem entrar em discussões vãs, né? Porque opinávamos diferente com relação a isso. E esse posicionamento exige consciência de todos nós, né? Cada vez mais consciência. Então, dona Beth, seus interessantes pontos de vistas, muitos deles coincidem com os meus, e eu desejo e espero que coincida também com a galera que nos acompanhou aqui. Está chegando já no final da nossa live de hoje. Eu estava com saudade de conversar com você. Por mim, eu ficaria aqui mais 1 hora a gente conversando e papeando, mas não dá, temos compromissos. Então, muito grata por mais essa partilha de hoje, né? Como sempre, é muito especial, são muitas histórias para ilustrar, né? Tanto o aprendizado, tanta sabedoria, tanto conhecimento. Muito grata mais uma vez e quero te perguntar aqui algum movimento que você está conduzindo aí por agora, quer fazer algum convite para a galera? Olha, são muitos movimentos. Como eu estava te falando antes da gente entrar aqui no ar, a Uhum. gente precisa seguir o fluxo, né? E na minha vida, eu repito essa frase há muitos anos, há dezenas de anos já, que eu digo, estou seguindo o fluxo, estou seguindo o fluxo, estou seguindo o fluxo. E quando a gente mantra isso, a gente entra no estado de flow, né? Então, a minha vida
Então a gente está fechando o ciclo e abrindo outro ciclo, né? A gente está fechando um ciclo dos produtos, dos eventos presenciais, eu e a Marise, né? Marise mais abstinência de redes sociais. E a gente tem conversado isso durante um ano inteiro. E a gente foi reduzindo, 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 reduzindo. E agora um online e outro presencial. O online é o Conhecendo as Suas Capacidades Dimensionais, um projeto de 22 encontros, né? Sim. Cada um fechando os eventos presenciais em São Paulo com o Alquimia da Luz, né? Foi um evento que a gente fez agora em setembro em Portugal e só vai ter essa única presenciais. Eu acredito que a Marise mais para frente possa fazer alguns eventos, ela está mais nova, né? Tá com mais gás, com mais dinâmica. E eventos presenciais demandam de venda, de organização, né? E depois a presença física, energética no local para sustentar grupos. Agora em dezembro, esse trabalho eu estou fazendo com ela e com a minha filha, a Lena, né? Lena pode continuar depois se ela quiser, mas assim, eu estou me abstendo de fazer eventos presenciais. E o Interlaço, ele é um contatado do Asta, né? Do Comando da Luz. E quando ele foi nos ver lá na sala onde a gente estava começando as atividades no sábado pela manhã, realmente fez uma canalização para gente e ele disse assim: vocês estão liberados desse trabalho. Uau, olha só. Você- Então agora vocês podem viver outras experiências. Vocês podem estar mais livres para viver a vida. Uma mensagem dessa, de que, poxa, a gente vem com um propósito e a gente recebe uma mensagem direta, dizendo assim: olha, você Minha amiga, para quem não queria nascer, cumpriu o propósito. entendeu? Então, assim, esse ciclo do propósito vocês cumpriram, né? Desse compromisso Que em lindo, que lindo. seguindo, né? Então, assim, a gente já estava sentindo, a gente já estava conversando. Então, assim, para as pessoas que nos conhecem, para as pessoas que querem viver essa experiência conosco, essa talvez seja a última oportunidade, né? De estar conosco ao vivo, presencial. E a gente vai ter, assim, um imenso prazer em abraçar, sabe? Esses eventos presenciais, eles são muito lindos, porque a gente senta na mesa com todo mundo, né? Todo mundo conversa, todo mundo interage. A gente conhece. Então, é muito, muito grandioso os encontros presenciais. Então, assim, quem quiser ir de dezembro em Amparo, São Paulo, no Eco Resort, Canto da Floresta. É um lugar lindo que a gente fez o Retiro dos Dragões da Luz o ano passado. É um espaço lindo. Você pode ir com a família, algumas pessoas estão indo com seus maridos, né? Com suas esposas, e eles ficam lá usufruindo do espaço enquanto estão no evento. É muito gostoso. Então é isso, e aguardem, porque eu não vou parar de vez, porque eu ainda tenho outras contribuições a trazer para esse planeta, não mais nesse formato, mas em outros formatos. Sim. E estão todas no forno aí, sabe, fermentando já.
já estou trabalhando nelas, né? São três frentes de trabalho. Eu não consigo parar ainda de parar de trabalhar, porque eu amo, 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 amo o que Eu faço. sei. Então, assim, é uma aposentadoria, uma meia aposentadoria. Então, ou seja, já já vem novidade por aí, tá tudo certo. Vamos aguardar aí os próximos capítulos do Sim. livro da história de Dona Betty e Coy. Eu acho que eu vou lá em São Paulo te dar um abraço de novo, porque, né, só tive uma oportunidade de te dar um abraço presencial em você e na Marisa. Eu acho que eu vou de novo dessa vez. Beth, querida, muito, muito grata, então, mais uma vez. Para quem quiser informações sobre esses projetos que a Beth falou, aqui na descrição do vídeo, aqui do YouTube, tem o perfil dela. No Instagram também tem o perfil dela, então é só seguir lá, chamar lá, pegar mais informações e aproveitar essas oportunidades, porque ano de 2025 é um ano de fechamento de ciclo mesmo, né? Então, bora pro novo aí, pro que tá por vir. E eu espero que aqui você continue vindo, minha amiga. Com Eu não, certeza. ó, não vou aceitar, não, viu? Não, com certeza. Eu estou mantendo apenas duas lives, né? Que é a com você e a com Yara. Também às terças-feiras, só que às 19 horas. E é muito prazeroso estar aqui com você, porque a gente conversa, bate esse papo gostoso, né? Eu me sinto É muito à isso. vontade. Eu só não Obrigada. quero mais assumir os projetos, entende? Sim, sim. E é um processo mesmo, né? Como você É, falou, a jornada é um processo. Então é só uma nova fase do seu processo. E tá tudo isso. certo, E tá a tudo gente certo. vê, sabe que já tem um quantitativo de trabalhadores da luz que estão dando sustentação para isso. Sim, sim. É isso. Missão cumprida, missão dada, missão cumprida. Agora bora para a próxima. Isso. Gratidão, Querida, meu amor. um grande beijo também para você, muito grata por tudo e a gente vai se falando aí nos bastidores então. Até Com nosso próximo certeza. encontro no mês que vem. Isso. Perfeito. Beijo. Gi. Gente querida, muito grata a todos vocês que estiveram aqui e sigam acompanhando aqui o canal para as nossas próximas lives, tá bem? Um grande beijo para todo mundo e até breve. Tchau, tchau.